bem no coração da América do Sul. Tem uma cidade que um dia foi um dos portos mais ricos do continente. Só que hoje ela enfrenta uma realidade completamente diferente. Essa é a história de Corumbá, uma verdadeira encruzilhada de culturas, de economias e também de muitos desafios lá no Mato Grosso do Sul. Pois é, para muita gente, Corumbá é basicamente sinônimo disso aqui, a capital do Pantanal. E olha, não é para menos, viu? Cerca de 60% do território do município está dentro do maior bioma alagado do mundo. Isso, claro, define uma parte gigante da sua identidade e atrai turistas de todos os cantos. Mas sabe, limitar Corumbá só ao Pantanal é contar só um pedacinho da história. A narrativa de verdade, ela é muito mais complexa. É uma saga sobre um porto que já foi um dos mais importantes da América Latina, sobre as fronteiras que moldam o dia a dia por lá e sobre a mistura incrível de povos que chamam aquele lugar de casa. Então, para a gente poder entender a Corumbá de hoje, a gente precisa primeiro dar um mergulho no tempo. Voltar para uma era de glória, quando o Rio Paraguai não era só uma paisagem bonita, mas sim a artéria vital que conectava a cidade com o resto do mundo. A história começa lá em 1778, com uma função bem estratégica de defesa para a coroa portuguesa. Mas foi no final do século XIX que a cidade simplesmente explodiu. O Porto de Corumbá se tornou o terceiro maior porto fluvial da América Latina, um centro pulsante que ligava a região com a Europa, exportando couro, charque, um monte de riquezas. E essa prosperidade toda a gente vê até hoje na arquitetura, naqueles casarões com influência neoclássica e arte nouveau. Só que essa era de ouro do Rio, com o tempo, deu lugar a uma nova realidade econômica. Onde antes o porto e o comércio com a Europa ditavam o ritmo, hoje os pilares são outros, completamente diferentes. A mineração, a indústria, a pecuária gigantesca e o setor de serviços, tudo isso redesenhou o motor econômico de Corumbá. Mas a gente sabe que uma economia, seja a do passado ou a do presente, é feita por gente. E numa cidade de fronteira como Corumbá, essa história é contada através de um mosaico fascinante de culturas que foram moldando a identidade do lugar. A composição de Corumbá é a prova viva disso. Pensa só, começa com os povos indígenas originários, como os Arawak e os Guaicuro, aí vem os colonizadores portugueses e os imigrantes italianos que ajudaram a erguer a cidade, depois os comerciantes árabes que chegaram no começo do século XX e, claro, a troca constante com os vizinhos bolivianos e paraguaios. E o resultado está na culinária, na música, nos rostos das pessoas. E essa mistura toda da história não é só impressão, não. Ela aparece claramente nos dados. O censo de 2010 mostrou que a maioria da população se identifica como parda. Isso é o resultado direto de séculos de encontros entre indígenas, europeus, árabes e tantos outros povos. É a prova em números da alma miscigenada de Corumbá. Então foi esse povo tão diverso que construiu a economia moderna de Corumbá. Mas o que exatamente sustenta a cidade hoje, agora que o brilho do antigo porto ficou para trás? As novas forças econômicas são bem surpreendentes. A resposta começa com um número que é, sim, de cair o queixo. Mais de 1.800.000. Esse é o tamanho do rebanho de gado de Corumbá. É simplesmente o maior de todo o Brasil. A pecuária lá não é só um negócio, é uma força econômica colossal, que molda a paisagem, a cultura e o dia a dia da região. Mas, claro, a pecuária não está sozinha. O setor de serviços, juntando o público e o privado, é o maior motor financeiro da cidade hoje. Logo em seguida vem a indústria, que inclui a mineração pesada de ferro e manganês no maciço do Urucum, e a agropecuária. Apesar daquele rebanho gigante, aparece em terceiro lugar quando a gente olha para o valor gerado para o PIB. Só que toda essa potência econômica e essa posição de encruzilhada no continente não vem sem um preço. A vida na fronteira acaba gerando uma série de desafios muito complexos, problemas urbanos que testam a resiliência de Corumbá todos os dias. A realidade de Corumbá inclui uma certa estagnação socioeconômica que persiste há décadas, desigualdades sociais profundas que afetam principalmente as comunidades indígenas e, claro, as pressões de ser uma cidade de fronteira. Isso significa ter que lidar com imigração ilegal, fazer parte de uma rota de tráfico de drogas e ter os serviços públicos, como a saúde, muitas vezes sobrecarregados por atender também a população do lado boliviano. Diante de todos esses desafios, o que será que o futuro reserva? Bom, existe uma série de megaprojetos, alguns já em andamento, outros planejados, que podem redefinir o destino de Corumbá mais uma vez.
Olha só, o gasoduto Bolívia-Brasil já é uma realidade que impulsiona o setor de energia. A expansão do complexo de mineração e siderurgia promete mais empregos e riqueza. A modernização da hidrovia pode, quem sabe, revitalizar o papel logístico do rio. E a reativação completa do trem do Pantanal é um sonho que poderia levar o turismo para um outro patamar. São apostas grandes para um novo ciclo de desenvolvimento. E isso tudo nos leva à questão final. Corumbá sempre foi uma encruzilhada, de rios e de terras, de culturas e de economias. A pergunta que fica é: como essa cidade tão única vai conseguir equilibrar o seu potencial imenso, que vem da natureza, da indústria e da sua posição estratégica, com os desafios sociais e econômicos que não vão embora? O próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito.